Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Jornada Digital de Educação 2021. Eu sou a Sol Petrocino, diretora acadêmica da Moderna, e este é um evento apoiado pelos programas Novo Pitanguá e Kepler. Se quiser mais informações, o link desse programa ficarão disponíveis no descritivo do vídeo e no chat. Os assuntos abordados foram pensados principalmente para você, gestor, educador, para que você possa ser o centro dessas transformações que acontecem na escola. Vou explicar um pouquinho para vocês como que está funcionando essa jornada. A gente tem 3 momentos, são 4 dias de evento, hoje nós estamos no terceiro dia, ainda tem mais amanhã. A gente tem o horário das 10 falando sobre temas relacionados à educação infantil e fundamental 1. Às 18 horas, a gente tem temas relacionados à gestão escolar. E neste horário das 19, a gente está falando sobre a vida profissional e o ser humano com experiências e vivências no dia a dia. Se você quiser interagir com a gente, coloque a sua pergunta no chat, que na medida do possível vou trazer aqui para a gente conversar. E com o nosso convidado de hoje, e fique ligado que na tela vai aparecer o link para você gerar o seu certificado de participação neste momento. Hoje a gente tem a alegria de conversar sobre a comunicação nas escolas, dentro dessa temática das 19 horas, e nosso convidado, ele é professor sênior do Instituto de Física e membro da Cátedra da Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, autor de livros sobre física, ensino de ciências e formação de professores, tendo como área de interesse atual a educação na sociedade pós-industrial. Nessa semana, bem recente, ele lançou o livro Educar para Imponderável. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Menezes. É uma alegria enorme, Sol Petrosino, conversar com vocês da Moderna e, muito especialmente, com professoras, professores, gestoras e gestores da educação infantil e da educação fundamental. Professor, para a gente... Oh, desculpa, professor. Pois não. Não, pode terminar, pode terminar. Eu só pedi para a gente começar a nossa conversa, que eu quero aproveitar ao máximo a sua fala, mas se tiver alguma coisa para colocar, seja à vontade. Ah, tá ótimo. Não, eu quero dizer que esse momento da escola, lidar com a criança, é o momento mais importante de toda a educação. Na realidade, quando a criança chega na escola, ela vai encontrar a nação, ela vai encontrar o mundo, porque é o momento da interação, da troca de experiências e do conhecer-se a si mesmo também, do estabelecimento de amizades, da percepção do mundo em termos de sociedade. Não é simplesmente um momento de conhecimento, mas é um conhecimento, não um conhecimento formal, mas o conhecer-se a si mesmo. Gradativamente, ao longo da educação infantil e educação fundamental, a criança não só se percebe, mas vai aprendendo os códigos, o significado das palavras, as suas experiências passam a ser partilhadas e a compreensão da experiência do mundo físico, do mundo social. Portanto, não há nada mais delicado e precioso do que esse momento. E a palavra importante em educação, mas muito especialmente nisso, é comunicação. Portanto, ouvir e também ouvir-se. Saber-se ser humano e você está lidando com um ser humano complexo, seja que você tenha lido com uma criança de 3 anos ou com uma garota ou um garoto de 10 anos. E, portanto, eu sei da responsabilidade que é trocar ideias sobre isso, né? Eu me dou muito bem com crianças, tenho amizades com crianças, amizades realmente de trocar um telefonema, para trocar uma ideia, etc. E eu estou escrevendo um livro agora com meu neto de 12 anos, por exemplo. Então, o meu apreço por essa etapa tem menos a ver com ter ensinado, alfabetizado ou lidado com criança, mas com uma percepção de educador da importância desse momento. E é assim que eu gostaria de conversar com vocês, sem interrompido, quando quiserem. A Sol certamente nos trará questões
e eu estou só fazendo essa primeira apresentação para dizer do que se trata. Lidar com o professor, a professora e a criança como ser humano e, nesse sentido, pensar a comunicação na escola, entre educadores, entre crianças, entre crianças e educadores e também com as famílias. Talvez nesse momento seja muito importante a capacidade de se comunicar com as famílias, ouvir, porque a educação é contínua entre os fazeres da escola e os fazeres da família. E, portanto, a comunicação é essencial. Concordo, e a gente estava, você deu uma pista para a gente, né, um pouco sobre, e, aliás, no seu livro, O Educar para o Empoderável, você já fala sobre isso. A comunicação sempre teve o seu destaque e importância, obviamente, na sociedade e na educação, como uma própria relação dialética que tem a escola com a sociedade. Mas você até reforçou, nesse momento atual, isso ganha outra relevância. Mas já há muito tempo, e por isso também acredito que esteja expresso na base, a Base Nacional Comum Curricular traz a comunicação bem clara nas competências gerais, que são para todos os segmentos, e também ao longo das competências, ela permeia, ela está de maneira transversal em todos os componentes. Então, se a gente pensar de uma maneira mais estruturada, como que a gente faz para que ela verdadeiramente aconteça na sala de aula? Tanto na questão de efetivar a comunicação, quanto de desenvolver a capacidade de comunicação em toda a comunidade escolar. Talvez valesse a pena começar com o que a Base Nacional chama de direitos de aprendizagem. Estou falando do infantil, depois eu faço a passagem para o Fundamental 1. Os direitos de brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, esses direitos valem desde o bebê. O bebê se expressa, brinca, interage, convive, etc. E, portanto, nada mais impróprio do que pensar que cuidar de bebê seria trocar higiene, etc. Ele precisa de interação com adultos e com crianças. Então, esses importantes direitos, o direito de conviver, de brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, ele vai evoluindo ao longo da forma de fazer isso, ao longo das etapas. Isso é feito depois desenvolvido, eu vou dizer, nas áreas do conhecimento. Agora, precisa ver se você está lidando, de fato, com um bebê, com uma criança muito pequena ou como criança pequena. Essas idades de 6 meses a 1 ano, você tem um bebê, de 1 ano a 7 meses de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, você tem a criança muito pequena e as pequenas de 4 anos até 5 e 11 meses. É diferente lidar com essas 3 etapas, mas em cada uma dessas 3 etapas é absolutamente essencial garantir esses direitos, do conhecer-se, do conviver, do brincar, do se expressar. Um bebê se expressa, às vezes, por um sorriso, pelo choro, pela atitude do corpo, aliás, como todos nós crescidos também. Mas, à medida que o domínio da palavra, da escuta, da compreensão se estabelece, também mudam essas formas. Então, a primeira coisa para o convívio com a criança é ter clareza desses direitos, né? Como garantir esses direitos. E o interessante, e eu acho que se há um aspecto bem trabalhado na Base Nacional Comum Curricular, é o trabalhar com a infância, a educação infantil. Pensam-se para a realização desses direitos alguns campos de experiência. Esses campos de experiência têm a ver com diferentes, por exemplo, corpo, gesto, movimento. Ao nascer, a criança já vive esse campo de experiência, talvez antes de nascer, no ventre da mãe. Eu, o outro e o nós
é o campo do convívio. Ele vai ter a ver com a sociabilização. Então, veja só, cada um daqueles direitos, conviver, brincar e tal, se dão nesses campos de experiência. Então, o eu, outro, nós, corpo, gestos, movimentos, traços, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, eles têm o aspecto, digamos, da realidade física, identificar cores, formas, inicialmente simplesmente identificar, depois nomear cores e formas, etc. Então, ao longo dessas etapas do bebê, da criança muito pequena e da criança pequena, os direitos de brincar, conviver, conhecer-se e tal se dão em campos de experiência que são de natureza mais física, mais social, mais afetiva. Então, essa boa sinalização dos direitos da criança e dos campos de experiência em que ela vai realizar esses direitos, eles não estão estanques. Quando você pensa na passagem para a educação fundamental, você vai ver que esses campos de experiência conversam, se antecipam ao depois às áreas de conhecimento. Linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática, e essa continuidade é essencial. Quando a criança deixa de ser uma criança pequena e passa a ser alguém que já está na educação fundamental, a continuidade é absolutamente essencial. Tem que se evitar, evidentemente, o letramento precoce, a escolarização no sentido formal excessiva, mas o que significa a palavra escrita, mesmo que ela não saiba ler, essa compreensão já pode ser dada. De toda maneira, eu insisto muito, por conta da história da comunicação, que esses direitos têm que estar muito atentamente garantidos. E, sempre que possível, ter ambientes que permitam a realização desses campos de experiência. Se você pega um campo de experiência como traços, som, cores e formas, claro, você ter um lápis de cera, um papel grande para desenhar, uma massa de modelagem, essas coisas, num certo espaço, garantem, digamos, a realização desse campo de experiência. No corpo, gesto e movimento, tem a coisa da dança, do esporte, etc., e tudo isso gradado de acordo com. Agora, em todo o tempo, a comunicação é essencial. A comunicação entre as crianças, o estabelecimento de amizades, as panelinhas de gente que se dá melhor, e a relação entre a professora ou o professor e a criança não é só de orientação. A professora brinca com a criança e a professora também exerce, de alguma maneira, eu faço a contrapartida, o espelho disso, a professora também brinca, também se expressa, também explora o ambiente, também participa e também se conhece. Ou seja, na relação entre a professora e as crianças, há uma reciprocidade muito importante. Não é que as crianças brincam, a professora seriamente. A professora pode ser parte, de alguma maneira, de certas brincadeiras, e às vezes pode ser uma parte com protagonismo importante. Então, pensar em comunicação é isso. Os elementos afetivos, emocionais, estão evidentemente presentes, mas gradativamente o cognitivo também vai estar presente. Então, na identificação de cores, formas, relações, a comunicação é absolutamente central. Educação, toda a educação básica não é relação entre seres humanos
e conhecimento. É relação entre seres humanos, mediada muitas vezes pelo conhecimento, pelos afetos, etc. Eu gosto muito da Base Nacional Comum Curricular com relação à educação infantil. Eu acho que ela tem alguns problemas que eu vou expressar mais adiante no que toca à educação fundamental. O fato dela estar apresentada em 9 componentes pode a alfabetizadora está garimpando nesses 9 componentes. Eu trato esses componentes como elementos de um multiletramento. Há um letramento em matemática, há um letramento em artes, há um letramento em português, mas você, nas humanas, nas exatas, mas tem que pensar sempre como elementos do letramento ao longo do fundamental e não permitir que essa separação em componentes seja uma fratura da educação fundamental nos primeiros anos. É preciso que tenha essa continuidade entre os campos de experiência e os componentes curriculares nas áreas de conhecimento, especialmente pensando a área de conhecimento muito mais de componente curricular nessa etapa escolar. E eu tenderia a transpor aqueles direitos de conhecer, se conviver, se expressar, etc., também para a relação entre crianças e entre crianças e educadores no ensino fundamental. A professora Cláudia Madsen, ela está concordando e está falando até da necessidade de estimulação muito precoce, mesmo no bebê, dessa comunicação que acontece pelo toque, que acontece pelo olhar, pelos sons, e está falando também do desenvolvimento das crianças da educação infantil e com a preocupação de uma passagem tranquila para o Fundamental 1, né, para anos iniciais, que a base fala muito bem disso, de fazer as transições de uma maneira mais articulada do que estanques, e isso passa, obviamente, também por essas questões da comunicação. Hoje de manhã a gente tinha a professora Jaqueline, a live das 10 horas da manhã, estava falando exatamente dos campos de experiência, de como a escola não foca mais em atividade, mas em experiências, que promove essas experiências para desenvolver a comunicação, bem bacana. E ontem, e antes de ontem, nas 2 lives que a gente teve, a gente estava falando sobre o ressignificar, o redescobrir professor, o novo fazer, porque vem mudando na prática. E a gente se depara com uma questão da comunidade como um todo, não entender esses novos mecanismos, como a escola se organiza, ou mesmo sobre a base, o quanto é importante a gente estar dialogando, estar se comunicando bem com toda a comunidade para que a educação aconteça na sua plenitude, seja mais efetiva. Eu acho que se há um progresso importante, a educação brasileira ainda está muito carente, todos nós sabemos, muitas desigualdades, mas se há uma coisa muito importante que foi construída nas últimas décadas, foi reconhecer a professora da educação infantil como uma educadora. A ideia de que cuidar de criança era cuidadora, sem a dimensão pedagógica, sem a necessidade de uma formação específica para isso, isso era uma pena e era uma coisa trágica. Então, eis uma conquista da educação, é perceber a importância dessa educadora. E essa formação para a educação infantil não é qualquer coisa. Quer dizer, o saber conhecer a criança, por exemplo, reconhecer quando a criança aparentemente possa ter alguma defasagem ou algum problema, e não só reconhecer esse problema, ela às vezes tem que se preparar para lidar com isso. Então, quando haja, por exemplo, alguma manifestação que lembre alguma forma de autismo. Estou dando um exemplo, podia ser outro, podia ser um problema de visão insuficiente ou audição. O cuidado com essa passagem, com esse convívio, não se deve medicalizar de saída, as coisas são muito importantes,
mas garantir o convívio, garantir o afeto, as trocas, quando algum descompasso com as demais crianças da sua idade aparece, isso é mais do que uma arte, isso é uma ciência. Então, e tem os elementos de arte, mas a formação da professora de educação infantil é muito importante. Por que educação infantil é muito importante? Essa etapa foi menosprezada por um tempo, particularmente no Brasil, e eu acho que nós temos um ganho importante nesse sentido. E a percepção da gradação do bebê para a criança muito pequena, criança pequena da muito pequena para pequena, essa passagem. E, às vezes, é importante também não ter isso muito delimitado. Às vezes, o convívio de crianças de diferentes idades pode ser muito instrutivo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da participação no processo educativo. E aí, eu acho que é a fase em que a relação com a família é extremamente importante. A família participar, entrar na escola. Eu não acho correto que uma criança pequena, a família tenha que entregá-la na porta. Se a família pode ter, não digo todas as vezes, mas algum convívio, é muito importante. Eu me lembro, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra de abertura num programa de treinamento, foi no estado do Espírito Santo. Eu acho que a cidade se chamava Venda Nova do Imigrante. E no caminho para o lugar da palestra, eu peguei carona com uma professora. Ela falou, eu tenho que dar uma passada na minha escola, tudo bem? Eu digo, não, passada, vamos lá. Eu desci e entrei na escola. Aí descobri que uma avaliação da escola de educação infantil pelas famílias estava no corredor de entrada. Tinha bolinhas verdes de aprovação, amarelas de mais ou menos, e tinha uma bolinha vermelha. Eu fui ver o que era. Era observação de mães de que certos brinquedos muito disputados estavam um pouco presentes na escola. Olha só que bonito. Você tem uma avaliação da escola feita pela família e colocada no corredor de entrada. Então, é uma escola viva, com as famílias vendo o que acontece na escola, se manifestando e avaliando a escola. Esse diálogo com a escola pode ser muito importante. Eu estou dando esse exemplo porque eu particularmente vivi. Eu ia falar sobre outra coisa, por acaso, quem me deu carona foi uma professora daquela escola de educação infantil e não por acaso eu entrei para ver a escola. E tive essa muito boa experiência em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. A gente aprende o tempo todo, mas às vezes a escola se arvora a pretender fazer o serviço sozinho. E o contato com a família é muito importante. Aliás, eu sou professor de turma de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Quando eu sinto que está dando certo o curso, a aula tem cara de educação infantil. Por quê? Porque os estudantes interagem, fazem panelinhas, conversam, discordam. Há uma coisa viva. A coisa mais triste é você dar um curso todo com estudantes quietinhos, perfilados, olhando para a sua cara, porque você projetou no quadro. A educação infantil é riquíssima como experiência para todo educador. E, às vezes, você pode estar lidando com um jovem de 20 anos, pós-graduação e tal, e você está lidando com um ser humano com alguma qualificação específica que precisa estar atento do ponto de vista afetivo, psicológico, etc. Então, não é verdade, mesmo nas etapas mais avançadas da educação,
que você transfere conhecimento. Isso é bobagem. Você promove o desenvolvimento de crianças e jovens nos fazeres, nas atividades, nas habilidades que eles desenvolverão. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais as questões, trocar um pouco mais com vocês. Vou fazer 2 comentários também. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, ela tem um site para quem tiver interesse e procurar, tem muitos artigos sobre essa questão da primeira infância, da importância da primeira infância. O senhor estava falando exatamente isso, falando, que agora a gente reconhece, na verdade, até o nome antes de pré-escola, que parecia que antes da escola não existia nada, né? Era algo que não fazia parte da escola, o ressignificado que teve a educação infantil e com ela a valorização do professor, eu também concordo, e é bem legal porque a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal traz bastante artigos, e aí aqui uma dica. E outra, não sei também se você já assistiu, um filme que está no Streams, um documentário que chama O Começo da Vida, que é do Instituto Alana, que fala de uma maneira bem agradável para famílias, para professores sobre a importância do desenvolvimento sadio na sua plenitude, de maneira integral, e do cuidado com a criança. Então, só uma dica para sugerir para aí. E queria que a gente trouxesse, professor, que também apareceram um pouco aqui, a questão desse momento que a gente está vivendo, né, dessa tela que a gente está habitando, e como mediar, como ser mediado pelo afeto nessa distância, né, na tela, como cuidar dessa... que eu acho que foram segmentos que mais sofreram nesse período de isolamento, que foi a educação infantil e os anos iniciais. Pois é, eu vi aqui na tela alguém que acho que foi a Maria Nils, que falou que percebeu que precisava de óculos no 3º ano do fundamental. Eu tive uma vivência com relação a essas coisas. Quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu frequentava diferentes escolas, e uma vez no caminho para a chácara em que eu passo os fins de semana, eu parei numa escola que acabei estabelecendo uma amizade com o povo lá. E nós fizemos uma parceria entre a escola e um centro de saúde que ficava a 2 quadras da escola. O fato de ter feito teste da acuidade visual e orientar professoras para verificar isso, às vezes a defasagem da aprendizagem pode ter a ver com uma deficiência que às vezes é relativamente leve, não é tão ostensiva, mas se cuidada desde cedo, muda a história. Então, especialmente nas fases mais tenras da educação do jovem, educação e saúde têm que estar muito próximos, muito próximos. Nas escolas de público muito carente, às vezes é muito importante o cuidado com a alimentação. Aprender depende de estar alimentado. Sem certos componentes da alimentação, a cabeça funciona mal. E, portanto, às vezes, um cuidado com a alimentação desde cedo em escolas, especialmente quando uma região de escola rica, etc., a criança geralmente chega bem alimentada e tal. Mas a criança que chega mal alimentada, com a higiene insuficiente, etc., precisa de uma atenção especial. Não dá para dizer, não, eu trato todos igual. Às vezes você tem que tratar, dá mais para quem tem menos, em termos de atenção, alimentação, cuidado, etc. Então, pensemos na educação brasileira na sua grande diversidade. É preciso olhar uma escola, os jardins, um bairro sofisticado, etc. E uma escola com outro olhar. Não quer dizer que a criança que chega do bairro sofisticado e tal, ela está com toda a atenção. Às vezes, a condição emocional e afetiva na casa pode demandar algum cuidado.
E por isso a relação escola-família é importante nessa compreensão múltipla, nessa compreensão real, realmente de troca. A velha relação família-escola, lamentavelmente, era de queixas recíprocas, né? Porque não fez isso, porque a criança chegou mal educada, mal higienizada. O cuidado é absolutamente essencial. E quando, por acaso, se percebe que a criança tem algum descuido na casa, a escola tem que buscar complementar. Se a criança, porque foi descuidada em casa, for descuidada na escola, ela tem uma condição marginalizada impensável. E, portanto, olhar cada ser humano na sua singularidade e relacionar-se com essa singularidade. Eu acho que isso eu vou dizer uma palavra muito bonito. A beleza de ser educador é gostar de gente, é identificar a singularidade do seu interlocutor, da sua interlocutora, não importa se ela tem 3 anos ou se tem 25. A singularidade do ser humano é a coisa mais importante. E, nesse sentido, o título profissional e ser humano, isso vale para o essencial do ser educador. Você precisa, sim, de qualificação profissional. Preparo nos componentes curriculares, se você ensina uma coisa específica, preparo psicológico para identificar e transitar com diferenças. Então, o caráter profissional, que envolve aspectos técnicos e aspectos éticos, está dado, mas também o ser humano. O professor e a professora podem estar especialmente tristes por algo, especialmente preocupados por algo, podem estar adoecidos e, portanto, e isso é uma coisa muito importante na relação entre os vários educadores de uma escola e entre os gestores e os professores. O reconhecer cada professor ou professor como um ser humano, com suas qualidades e com as suas fragilidades. E essa atenção muda completamente a atitude. É preciso que a gente vá para a escola com o prazer de ir para a escola, não com o temor ou o sacrifício de ir para a escola. Não é uma profissão que funcione se você não vai. O Paulo Freire, de quem eu fui amigo e me faz muita falta até hoje, usava uma expressão que eu nem sei se é um neologismo, que era amorosidade. A amorosidade é essencial. A gente tem que gostar de gente, ou muda de profissão, vai fazer outra coisa na vida. Gostar de gente significa aprender com o outro o tempo todo, pode-se aprender com uma criança, e dialogar, né? Isso é absolutamente essencial. Às vezes, uma criança pode ensinar uma coisa para a gente não percebeu. Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa escola considerada top de linha. Não vou dizer qual é, mas ela tinha uma unidade na periferia de São Paulo, um auditório para centenas de pessoas, etc. Quando eu terminei a primeira parte da palestra, discutindo um certo aspecto, uma professora muito jovenzinha, de 20 e poucos anos, me falou: olha, nessa escola a gente não dão muita colher de chá para a gente, porque é uma escola de elite e tem essa formação para entrar na melhor faculdade. Mas eu aprendi uma lição com uma aluninha minha hoje. Posso contar essa lição que eu aprendi? Eu falei, claro. Então, veja só, eu já tinha 50 e tantos anos naquela época. E a professora tinha 20 e poucos. E ela estava me contando uma lição que ela aprendeu com uma aluna de 4 anos.
que contraste, né? Um palestrista, doutor e que tal, não? Estava falando com uma mocinha de 20 e poucos anos. Eu vou contar a lição. Ela está me ensinando divisão, educação infantil. Ela diz: vocês têm 4 cenouras e 2 coelhos. Quanta cenoura para cada coelho? E a turma quase uníssono. 2. Uma menina que estava na fila da frente fez uma cara de que não concordava. Você não vai dar. Eu não. Por quê? Eu não sei se eles querem, eu dou uma para cada um e vejo o que acontece. Ou seja, ela questionou se já que você tem 4, dá 2 para cada coelho, daria uma para cada um e verificava se era o caso de dar a segunda. Um menino lá no fundo da sala, que também tinha erguido a mão com 2, diz: eu quero mudar minha resposta. Por quê? Porque eu tenho uma coelhona e eu tenho um coelhinho. E eu vou dar 2 para ela, 1 para ele, e depois eu vejo. Ou seja, as crianças estavam contando para ela que dividir 4 por 2 e alimentar coelho são 2 coisas diferentes. Olha que beleza! Essa professora, por que ela é uma boa professora? Porque ela dialoga, porque ela quis saber por quê. E, ao fazer esse diálogo, a lição da menininha interferiu na opção do garotinho lá no fundo da sala. Essa riqueza do diálogo, você tinha ali seres humanos pensando, conjecturando, e não simplesmente automaticamente dizendo algo. Dividir 4 por 2 e alimentar coelho não é a mesma coisa. Foi essa lição que ela me contou. Eu aprendi essa lição há 20 anos atrás, ou mais. E estou contando para vocês porque ela é a alma do diálogo na boa educação, particularmente na boa educação infantil. Pois bem, eu cheguei em casa com aquela lição na cabeça, contei para minha companheira. E a minha companheira contou para um colega dela, um muito bom professor de matemática, Rui. E o Rui falou: leva para o Menezes uma lição parecida com essa que eu aprendi recentemente com um aluno meu, do ensino fundamental, e também associado à divisão. Ele disse para a molecada: vocês têm 14 rosas e 3 vasos. Quantas rosas em cada vaso? E a molecada fazendo então. Aí o moleque daqueles bem provocativo disse: eu sei o que o senhor está querendo, professor. O que eu estou querendo? A gente vai botar, digamos, 3 rosas, 4 rosas em cada vaso, e fica 2. Se é 14 rosas, fica 2, você não sabe que vaso põe. E o Rui falou: muito bem, é isso mesmo, o problema do resto na divisão. Você fica com o resto, o que faz? O moleque olhou para ele com cara de pouco caso e disse: minha mãe não ia ter esse problema. Disse: por quê? Ia botar as rosas todas num vaso só, é muito mais bonito. Olha só, a menina de 4 anos questionou a razão prática do dividir 4 por 2. O menino questionou a razão estética. Por que eu tenho que botar 3 rosas em cada um, 4 rosas em cada um? São 2 casos de bons professores em que estimula o aluno a pensar, a questionar. É esse diálogo de que nós estamos falando. É uma relação entre seres humanos que se apreciam e se respeitam. Então, a resposta certa vai trabalhar na cabeça de cada um de uma certa maneira. E essa conjectura do moleque enxerido, que metido a besta, que diz: espera aí, eu vou fazer diferente, isso é o que nós queremos, isso é o que nós precisamos. Isso não é muito fácil, porque nós fomos, de alguma maneira, por conta da industrialização da educação,
pensar a turminha como uma linha de montagem. O ideal é que todos respondam do mesmo jeito, certinho, para ter nota 10 e aquilo que eu ensinei. A minha preocupação é a educação para a sociedade pós-industrial. Nós temos que formar gente diferente, questionadora. E como é que você forma alguém questionadora? Permitindo que se questione desde a educação infantil. Por isso eu trouxe esses exemplos do infantil e do fundamental. É isso que a gente está falando, de desenvolver competências de formação integral. Ela não passa por esses conhecimentos distantes. Eu até queria que o senhor comentasse essa questão da divisão mais disciplinar, que eu acho que é uma coisa interessante a gente fazer, porque dificulta esse trabalho que você está falando, mas vou fazer algumas colocações aqui a professora Aline Cristiane, que falou que lindo ouvir a referência a Paulo Freire, também acho lindo comentar Paulo Freire, essa questão da amorosidade, da pedagogia do afeto, importante. A professora Sandra Schneider está falando é preciso ampliar o olhar sensível e os laços afetivos estabelecidos através da relação professor-aluno, que a gente já comentou, até está em destaque aí. Tem alguns agradecimentos. A professora Fanny Perk está falando da importância de como o professor de educação infantil marca a vida das crianças, e a professora Marisa Carvalho falando que a educação infantil é um momento importante. Mas para a gente avançar na discussão, vamos questionar isso. Como que eu faço essas experiências, esse desenvolvimento integral? Porque no caso do Coelhinho, até a professora Maria Nilce comentou, está trabalhando com equidade, né? Equidade também, né? É mais para quem precisa. Você começa a trabalhar de maneira muito natural, empatia, equidade, estética, de uma maneira bastante integrada. Quando você vai para disciplinas, para os componentes curriculares, esse trabalho fica mais difícil, porque às vezes tem que vencer há uma preocupação grande em vencer uma série de conteúdos, de objetos de conhecimento, e não há um espaço para isso. Como que a gente quebra isso? Quer dizer, às vezes, a ideia do dar formato ao conhecimento, a palavra disciplina, ela tem muitos sentidos. Nós chamamos de disciplina os componentes curriculares. Qual é a disciplina que se ensina? Matemática, física, geografia, história, português, arte. Essa noção de disciplina está ligada a uma outra, que é o comportamento, né? Fulano é indisciplinado, se comporta mal. Então, nós temos um outro conceito de disciplina que tem a ver com comportamento. Talvez não seja muito por acaso que essas duas palavras, essas palavras sejam usadas com esses dois sentidos. Qual é a disciplina mais importante nesse sentido de comportamento? É a autodisciplina. É a autodisciplina. Quando você pensa em disciplina, pode pensar no soldado. Direita, vou ver, esquerda, vou ver, ordinário, marcha. Essa disciplina não é a que interessa para a escola. A disciplina que interessa para a escola é a disciplina do músico. Eu tenho um filho que é artista, que é músico, professor de arte. Um músico trabalha, às vezes, horas por dia, o dia inteiro, por conta de uma certa melodia, de uma certa pegada, né? Então, um certo músico, por uma certa circunstância, tem um certo jeito de pegar no violão. E ele faz uma linhagem. Ora, às vezes o intérprete mergulha naquele tipo de interpretação e é preciso uma enorme disciplina para se esmerar como artista. É completamente diferente do esquerda, vou ver, direita, vou ver, ordinário, marcha. Então, construir a autodisciplina, não é? Uma arte muito importante do professor. E isso significa, antes de mais nada, encantar com o conhecimento. Se o conhecimento é um
peso, é uma chateação. Eu tenho que rachar para passar na prova e esquecer, com a graça de Deus, porque eu não gosto disso. Ele foi mal educado. O bom professor de matemática encanta com a beleza da matemática e não chateia e enquadra o aluno para saber o sentido do logaritmo e tal, e fica aquela chatice. Tá aí, vamos pegar o logaritmo só para falar de uma chatice. A maior parte das pessoas esquece a porcaria do logaritmo, porque diz que aquilo não me serve para nada, eu não tenho nada a ver com isso. Será que não? Noticiário das 8. Teve um terremoto 4 na escala Richter, num lugar, e um terremoto 8 no... 8 é o dobro do 4. Não, 8 não é o dobro do 4. 8 é 10.000 vezes mais forte que 4. Porque a escala Richter é logarítmica. E se trata de 10 à potência 4, que é 10.000, comparado com 10 à potência 8. São 100 milhões. 8, 100. Um é 10.000 vezes mais forte que o outro. Essa compreensão do logaritmo como linguagem que a gente fala, e não é só a escala Richter. Você pega o pH, qualquer creme de cosmético, ou água mineral, ou o que seja, consta lá o pH. Potencial hidrogênio iônico. De novo, é um logaritmo negativo. Então, o pH é menos o logaritmo da concentração de hidrogênio. Ora, se a gente aprende logaritmo com uma linguagem para entender o noticiário das 8, não é aquela chateação de 10 à potência 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, raiz cúbica de 1.000 é 10, log de 1.000 na base de 10 é 3. Esse automatismo tem que ser transformado numa coisa significativa. E quando você percebe o significado, diz, eu estou entendendo o noticiário das 8. Eu me apropriei dessa linguagem. Eu estou pegando uma coisa bem abstrata, que é para ilustrar, tá certo? Ilustrar. E, às vezes, você memorizar uma coisa sem nenhum sentido é uma chatice em matemática, é uma chatice em história. Por exemplo, quando me dão uma tarefa muito difícil, complicada, etc., me pergunta, vem cá, cara, o que você vai fazer? Por exemplo, essa tarefa que me deram hoje, de discutir o ser humano e o profissional da educação e a comunicação na educação infantil fundamental. Eu disse, nossa, o que você foi falar lá com eles? Eu digo, eu vou fazer como Mendes Sá. Mendes Sá? O que é fazer como Mendes Sá? Do mesmo jeito que o logaritmo, as pessoas aprendem o Mendes Sá para esquecer, porque nunca mais vai usar o tal do Mendes Sá e esquecer o que ele fez naquela época dele. E por que você vai fazer como Mendes Sá? Aí eu conto um outro diálogo de sala de aula. A professora percebeu o aluno no fundo da classe que não tinha prestado atenção no que ela tinha acabado de explicar. E aí, moleque? O que o Mendes Sá fez? Ele olhou com a cara séria. O professor Mendes Sá fez o possível. Veja só, se a gente ensina desapaixonadamente história ou matemática, não sobra nada. A gente passa por aquilo, faz a prova, é aprovado e esquece com a graça de Deus. Agora, logaritmo e Mendes Sá pode fazer sentido se a gente estiver de fato envolvido com o significado do que aprendeu. E para isso tem que estar estimulado para isso, né? Essa formação depende muito de como o professor lida com o seu componente curricular, com a sua disciplina, com a sua própria disciplina de conhecimento, com a produção da disciplina de conhecimento do seu estudante. Mas
Eu estou vendo umas perguntas boas aí. Você me traz, Sol, por favor. A gente está indo para o final, tem um montão de coisa que a gente não vai dar conta. Tem algumas que estavam falando da questão de inclusão de alunos com dificuldade, que é um capítulo enorme para a gente discutir. Tem a questão da comunicação entre os próprios professores, o diálogo entre os colegas de trabalho, que é a professora Aline que está trazendo isso. Tem as atividades extracurriculares da professora Maria Cecília. Mas tem duas perguntas que eu acho que a gente podia encerrar para fechar com tudo. Uma é da professora Maria Nilce, que ela está falando quando surgiu, como aconteceu a sua vontade de educar, e a professora Rosânia, que está falando como que você vê a educação futuramente. Então, assim, como você, educadora, eu acho que é um pouco da sua trajetória de educador, né? Como você se viu educador e o que você pensa para onde está caminhando essa educação. Bom, eu tive uma trajetória de vida muito complexa por diferentes razões. Eu, no fim dos anos 60, de mal com a ditadura brasileira, fui para os Estados Unidos, para Carnegie Mellon, uma muito boa universidade, e lá, ao mesmo tempo que eu desenvolvi meu mestrado em física, a minha forma de pagar o estudo naquela faculdade era ser instrutor. Então, eu dava aula de laboratório ou de complementação teórica para os estudantes. Então, eu tive um começo, digamos, do ensinar física, no caso, como estudante ao mesmo tempo. A bem da verdade, as minhas primeiras aulas foram aos 16 anos de idade. Eu tinha uma tia que era religiosa. Ela ajudou a fundar uma igrejazinha na periferia de São Paulo, na Vila Leopoldina, depois da Lapa. E ela me perguntou se eu toparia alfabetizar algumas pessoas que frequentavam a igrejinha lá, que ela tinha ajudado a fundar. Tudo gente muito pobre, viu? Minha tia também. Então, nesse período de 16 anos, meus alunos eram a verdureira que morava em frente à casa da minha tia, uma senhora que vendia conhaque, aguardente na Avenida Mofarrege, ali na Leopoldina, trabalhadores braçais que cavavam no saneamento básico, aquelas trincheiras de passar os canos, etc. Chegavam, às vezes dormiam na aula, porque eles chegavam muito cansados. E eu consegui alfabetizar aquele grupo. Gente de 20 e poucos até 50 anos. Eu tinha 16. Foi uma conquista belíssima ter podido partilhar com aquele grupo humano tão variado o domínio da escrita. Eu não sabia de Paulo Freire naquela época. Minha amizade com Paulo Freire começou muito curiosamente anos depois. Aliás, eu li Paulo Freire pela primeira vez. Eu estava na Alemanha, que depois dos Estados Unidos eu fui para a Alemanha, fiz meu doutoramento e virei docente na Universidade Alemã. Pädagogik der Unterdrückten, Pedagogia do Oprimido, foi o livro que eu li em alemão do Paulo Freire. Minha amizade pessoal com ele começou de uma outra forma completamente diferente. Já de volta ao Brasil, nós estávamos num comício político, sentado na calçada. E, de repente, conversando, eu descobri que eu estava ao lado do Paulo Freire. Aí contei do livro que eu tinha lido dele na Alemanha. Começou uma longa amizade. Eu estou dando alguns elementos, porque a gente não sabe como é que você virou professor, né? Eu fui alfabetizador aos 16 anos, alfabetizando gente muito mais velha que eu. O interessante na Alemanha, o professor é o Herr Professor, né? Aquela figura. Eu era um molecão, né? Eu tinha 20 e tantos anos, mas andava com sandália de dedo no verão, calça jeans furada. Então, eu me parecia muito com os meus estudantes no trato e tal. Mais do que isso,
Eu cheguei na Alemanha em junho, julho, e tinha começado a dar aula em outubro, que era o semestre de inverno, Wintersemester. E, portanto, eu dei aula numa língua portudeutsch, num alemão aportuguesado, curioso, né? Claro, depois que eu de trabalhar, dar aula há alguns anos, eu falo alemão até hoje. O interessante foi que, por conta deles terem a tolerância com o meu alemão insuficiente ainda, e por conta de eu ser relativamente jovem e parecido com eles, estabeleceu-se uma lindíssima amizade. Tanto assim que, como eu tinha um domínio razoável da física, eu fui mudando de componente curricular, mudando de disciplina, nos 3 anos em que eu estive com esses alunos. Aí eles têm o chamado Vordiplom, que é a graduação, e eles vão fazer os últimos 2 anos noutra universidade. Isso em Regensburg, na beira do Danúbio. Quando eu me fui, quando eles descobriram que eu estava para voltar para o Brasil, eles fizeram uma festa surpresa e me presentearam com o livro do Alexander Mitscherlich, que era um dirigente da Sociedade Psicanalítica Alemã. O livro se chamava Auf dem Weg zur Vaterlosen Gesellschaft, A Caminho da Sociedade Sem Pai. Olha que interessante, né? Eles perceberam que era possível ter uma relação que não era vertical, era uma relação de troca, de parceria. Eu estou respondendo essa pergunta porque eu acho ela interessante, me emociona, pensar como é que eu me tornei educador. Voltando para o Brasil, eu era físico teórico, trabalhava com mecânica estatística, criei um grupo de física teórica, etc., mas me dei conta da terrível condição que era o ensino da física nas escolas brasileiras. Aí comecei a criar um grupo, que chamou-se GREF, Grupo de Elaboração de Ensino de Física, etc. Consegui que um conjunto de professores, uma dúzia deles, tivessem parte do tempo trabalhando na universidade para junto comigo, construir um outro tipo de ensino da física, e a partir daí eu fui me tornando educador, coordenei os parâmetros curriculares nacionais para ciência, natureza e matemática, isso há 20 e poucos anos atrás, a concepção dos velhos Enem, daquelas 5 competências. Então, aí fui virando educador. Eu acho que eu estou contando uma história sem teorizar essa história. Talvez um dia valesse a pena teorizar, mas eu já tenho pouco tempo para isso hoje. Que pena que a gente está aqui no fim. Tinha muitas perguntas. A professora Renata, acho que a professora Renata Maria, ela colocou: podemos continuar participando dessa live por mais 3 horas, isso é uma verdade. Mas a gente tem um horário a cumprir, a gente até já passou um pouquinho. Acho que vamos ter que ter outro momento, professor, que tem muita pergunta aqui sobre a atuação do professor, sobre as famílias, retomando a questão de família que o senhor já abordou hoje. Então, eu só tenho agora a agradecer imensamente por esse momento. A gente encerra hoje esse tema. Amanhã a gente tem um outro sobre, às 19 horas, também sobre comunicação não violenta, que também é bacana para a gente participar. Às 10 horas tem na educação infantil o tema é avaliação para Fundamental 1, e no horário das 17 horas o tema é planejando a fidelização dos alunos, com Denis Drago e Leonardo Mendonça. Obrigado por vocês que participaram. Vejo vocês na live de amanhã. Para continuar esse diálogo, talvez quem tiver perguntas específicas, se gostar de trocar comigo, encaminha para a só me manda. Pronto. Ok, muito bem, combinadíssimo. Manda para a gente a editora que a gente encaminha a professora e a gente faz essa ponte. Muito obrigada, professor, por hoje, gratidão por esse aprendizado. Até a próxima. Também agradeço as boas perguntas que mantiveram o nosso diálogo. Diálogo também assim. Tchau, professor. Tchau.